questão, né, da LINDB, que é a Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro, e como executar, como tornar efetiva, né, a sentença que é produzida no estrangeiro e que vai, na verdade, ser executada no Brasil, né? Então, a LINDB, ela é uma norma de conexão, né? Ela traz uma série de artigos que definem, além das outras, né, tratados, convenções, normas, né, que efetivamente devem ser aplicadas, súmulas devem ser aplicadas de forma conjunta, né, ao decreto-lei, né? E interessante é porque, assim, quando o juiz estrangeiro profere uma sentença, ele tem que observar a nossa legislação, né? Se essa sentença estrangeira, ela está dentro, né, do que o Brasil considera, né? Como eu falei, o artigo 17, ó. As leis, atos e sentenças de outro país, bem como quaisquer declarações de vontade, não terão eficácia no Brasil quando ofenderem a soberania nacional, a ordem pública e os bons costumes. O artigo 781 do CPP dispõe sobre as sentenças estrangeiras também. Aqui no que se refere ao cumprimento, né? Então, o juiz de outro país, vamos supor a França, né, a Itália, proferiu uma sentença nesse determinado país. Então, para ser executada aqui no Brasil, tem que se cumprir o que está no artigo 17, tá certo? Além de que, né, o artigo 14 ele fala, não conhecendo a lei estrangeira, poderá o juiz exigir de quem a invoque prova de texto e da sua vigência. O juiz brasileiro ele não é obrigado a conhecer o direito estrangeiro. Não há uma obrigatoriedade, né? Por isso que a lei de introdução é importante, né, que seja aplicada até para que, quando ele for fundamentar a decisão dele e homologar essa sentença estrangeira no STJ, seja colocada essas questões em relação à necessidade de ter um tradutor juramentado, né, a necessidade de analisar se essa lei ela dispõe, ela pode ser executada no Brasil, se atende o que está descrito no artigo 17. Ainda em relação às cartas rogatórias, né? Um dos estados partes nessa convenção, que é a convenção que eu citei, para a realização ele tem que seguir o seguinte trâmite. Primeiro, a realização dos atos processuais de mera tramitação, tais como notificações, citações e emprazamentos no exterior. B. Recebimento e obtenção de provas e informações no exterior, salvo reserva expressa a tal respeito. Se uma prova é produzida no exterior e ela atenta contra a soberania nacional, a ordem pública, os bons costumes, o artigo 17, ele deixa claro, a prova dos fatos ocorridos em um país estrangeiro rege-se pela lei que nele vigorar. Quanto ao ônus e aos meios de produzir-se, não se admitirá os tribunais brasileiros provas que a lei brasileira desconheça. Se é produzida uma prova no exterior, que a lei brasileira desconhece como meio de prova, né, os meios de provas estão no CPC, né, o Código de Processo Civil traz quais são os tipos de prova, tá certo? Quais são os tipos de provas, eu estou falando em relação ao processo civil, em relação ao processo penal, temos o Código de Processo Penal. E aí ele fala aqui em relação como que vai ser feito como que essa carta rogatória vai ser cumprida no Brasil. Então, a competência para conceder exequatur às cartas rogatórias está definida na súmula do STJ número 29. Como regra geral, o procedimento das cartas rogatórias é o seguinte: A. Recebimento pelo presidente do STJ. Então, o presidente do STJ recebe a carta rogatória. B. Após a concessão do exequatur, a carta rogatória é remetida para o juiz federal competente para cumpri-la. C. Após o cumprimento, o juiz tem um prazo de 10 dias para devolvê-la ao presidente do STJ, ao qual encaminhará ao Ministério da Justiça ou ao Ministério das Relações Exteriores, que retornará com a carta rogatória ao juiz rogante. O procedimento apresentado é de jurisdição contenciosa. Assim sendo, as partes devem ter acesso às garantias do devido processo legal. O devido processo legal é um direito das partes, né? Porque a produção de provas, na verdade,
ela vai interferir no mérito. Para ser homologada, para essa sentença ser reconhecida no direito brasileiro, pode o juiz entender que deve-se ter uma dilação provatória nos termos da Justiça Nacional, que é o CPC, né?